Fala pessoal, meu nome é Giancarlo Pagano, eu sou analista aqui da Onos Finance e estou aqui para a gente bater um papo sobre suportes e resistências, um conceito fundamental para a gente entender análise técnica. Bom pessoal, para isso eu vou apresentar minha tela e vou mostrar alguns exemplos para vocês, principalmente alguns que a gente colocou no nosso artigo que está no blog. Então, vamos lá. Esse é o nosso artigo que a gente postou no blog do site da Onos Finance, então é muito legal vocês acompanharem. Toda semana a gente realiza a postagem aqui de alguns artigos. E, então, primeiro a gente vai introduzir o que é o conceito de suporte e o conceito de resistência, tá bom? De maneira bem breve, o conceito de suporte, de uma zona de suporte, é uma região onde o preço tem dificuldade para romper negativamente, descendentemente. Ou seja, ele se sustenta ali, ele se suporta. Daí que vem a origem da palavra suporte para denominar essa zona. E aqui a gente tem nessa imagem um exemplo do que seria um suporte. Então, a gente vê aqui a cotação da Camil, um papel listado na B3, maior vendedora aí de arroz listada na B3, e a gente vê que próximo aí a R$ 8,68, Camil teve uma enorme dificuldade para continuar caindo. Então ela se sustentou ali, e depois a gente pode até ver que ela continuou subindo, que ela subiu depois de se manter por alguns dias, por mais de 2 meses nessa região, tá? E aqui então a gente encontra o oposto, que seria uma região de resistência. Numa região de resistência, o preço também tem dificuldade para romper, só que ascendentemente. Então é uma região onde a gente vê uma forte pressão vendedora em comparação a quem quer comprar aquele papel. E aqui é a mesma Camil, e a gente vê então que, paralelamente, então, enquanto ela se sustentava na região de 8,68, que eu mencionei aqui em cima, ela também tinha dificuldade para romper a região de 9,25, por exemplo, tá? Arredondando aqui de maneira visual. Então, a gente vê que o preço testou algumas vezes essa região e teve dificuldade para romper. Depois que ele rompeu, aí sim ele entrou em uma tendência de alta, mas nesse momento de consolidação, que ele ficou aqui pelo gráfico a gente vê de 17 de janeiro até 26, 28 de março, então a gente viu uma região de consolidação com uma resistência claramente definida, e aqui é um gráfico de 4 horas, tá? E uma região de suporte também claramente definida, tá? Então, por que é tão fundamental a gente entender uma zona de suporte, uma zona de resistência na análise técnica? Porque a gente consegue entender, então, regiões onde há maior probabilidade de venda e regiões onde há maior probabilidade de compra do papel. E a gente também consegue definir estratégias de rompimento, tanto ascendente quanto descendente, e a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Então, aqui é um exemplo de uma operação operando um rompimento justamente dessa zona de resistência que a gente identificou. Então, a gente vê que o preço foi testando a região próxima a 9,30, então muito próxima àquela resistência. Ele rompeu e aí vai de cada investidor qual critério ele vai adotar para identificar um rompimento. Há investidores que optam por ver a distância onde o papel se encontra daquela região, há investidores que gostam de ver somente fechamentos, então se o candle fechou acima daquela região, ele considera um rompimento, tanto ascendente nesse caso, mas poderia ser descendente. Há outros investidores que olham por quanto tempo o papel se manteve acima, porque há alguns rompimentos que são bem discretos, então o papel fica caminhando aqui por alguns dias, né? Nesse caso, por espaço de 4 horas, levemente acima da zona de resistência, e o investidor, o trader, né, poderia identificar um rompimento por esse tempo que o papel ficou sendo negociado acima da região que ele considerava uma forte resistência. Então, há diversos critérios, depende do seu perfil, depende da sua estratégia, qual critério você vai adotar. Tá? Mas aqui, então, por exemplo, é um exemplo de operação de investidor que optou não por operar o rompimento do candle, mas poderia ter operado, mas nesse caso por aguardar uma confirmação fazendo um pivô de alta. Então a gente vê que houve esse rompimento, depois o preço testou 9,53, essa zona desse topo que havia tentado romper essa resistência, a gente vê por aqui, ó, havia tentado romper, mas a gente viu depois que foi um falso rompimento, então provavelmente esse trader estava receoso de ser mais um movimento semelhante,
Então ele traçou aqui mais uma resistência que virou um suporte, o preço se suportou e rompeu esse último topo, formando aqui um pivô de alta. Então aqui o trader então teria entrado na operação, tá? Sobre essa tendência que foi devidamente confirmada. Para a gente identificar zonas de suporte e resistência, além de fazer essa análise pela apelação do preço, pelo price action, a gente poderia também plotar, por exemplo, médias móveis ou desenhar linhas de tendência, e a gente vai ver um pouquinho isso na prática, se vocês me permitem. Eu vou abrir aqui o gráfico de Bitcoin sendo cotado em dólar. Então, aqui é a primeira zona de resistência que eu vou mostrar. A gente vai caminhar por esse gráfico, então está desde maio de 2021 até os dias atuais, mas claro, não vamos pegar todos os suportes e todas as resistências. A ideia aqui é mostrar alguns exemplos. E no gráfico de 4 horas, porque há mais incidência desses eventos, porque se a gente coloca o gráfico semanal para ele se formar uma figura, identificar uma zona de suporte e resistência, a gente precisa de algumas semanas, né? Então, há menos ocorrência desses eventos. Ao contrário do que, por exemplo, se a gente abrir o gráfico de 4 horas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui em 30 de abril, aproximadamente de 30 de abril de 2021 até maio, a gente viu o preço do Bitcoin consolidando e numa região bastante relevante. A gente via que era próximo à sua alta histórica, foi rompendo altas históricas. E a gente viu o preço tendo enorme dificuldade de romper essa região que eu desenhei um retângulo, porque um suporte também não precisa ser necessariamente um preço, ele pode ser uma zona e uma resistência também, né? Perdão. Então a gente desenhou essa zona aqui de resistência e a gente viu que o preço teve enorme dificuldade de romper. Então o preço testou pegando por regiões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não conseguiu romper. Então aqui ficou claramente evidente que havia uma resistência enorme, o que seria motivo para alguns venderem, outros venderem aguardando o rompimento, mas de fato quem vendeu depois viu o Bitcoin caindo de maneira bastante relevante, tá? Foi a principal correção que a gente viu em 2021. Enfim, aqui teriam diversas, assim, várias zonas de suporte e resistência no meio do caminho, mas eu desenhei algumas aqui previamente, só para ficar mais claro para a gente o conceito. Então, agora identificando um suporte, a gente identificou uma resistência ali. Agora a gente vai identificar um suporte e vai identificar uma resistência por linha de tendência, tá? Então, aqui, se você pegar esses topos e fundos, se você pegar esses topos, né, que foram de maneira descendente, e unisse eles, ou tentasse unir por uma reta que passasse da maneira mais próxima por esses topos, você formaria essa linha de tendência. E aqui eu não vou nem entrar em padrões gráficos, não vou dizer que isso formou uma figura, uma cunha descendente, algo do tipo. Mas, então você identificaria essa linha de tendência de baixa. Então, a gente identificou aqui uma tendência do ativo evoluir nesse ritmo. Então, essa linha de tendência de baixa agora é uma resistência, tá? Por isso que, e a gente até tem artigos sobre isso, há investidores que operam, por exemplo, rompimento de linha de tendência. Na verdade, está operando rompimento de uma resistência, só que ele desenhou por uma linha de tendência. E aqui, então, uma zona de suporte. Olha como o preço entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, novamente, 6 vezes nesse suporte, nessa zona de suporte, e não rompeu, não continuou caindo quando ele chegava. Então, e aqui, enfim, a gente pode até fazer uma análise de candle em si. Esse candle demonstrou uma enorme rejeição por essa zona, mas não vou nem me prender a isso. Então, você identificou aqui uma zona de suporte, ou o trader estivesse identificando isso, poderia claramente ter comprado o papel enquanto ele estava nessa zona, ou ter comprado quando ele identificou esse rompimento aqui. Então, ele vinha evoluindo nessa tendência, rompeu aqui, e aí, como eu falei, pode ser que o investidor, já com esse fechamento, comprou o papel, ou pode ser, por exemplo, que ele esperou, então, aqui o rompimento, pode ser que ele esperou aqui uma confirmação, por exemplo, um pivô de alta que de fato também ocorreu. Então, a gente viu o preço rompendo, testando a linha de tendência, que agora virou um suporte, confirmou que é um suporte e rompeu de fato esse último topo, né? A curtíssimo prazo, rompeu, dando início aqui a uma nova tendência, beleza? E aqui a gente poderia também desenhar uma linha de tendência de alta, um rompimento descendente, enfim. Vamos para o próximo episódio.
Aqui a gente desenhou uma linha de tendência de alta, já que a gente falou de uma linha de tendência de baixo agora há pouco. Então, uma linha de tendência de alta, novamente, o ativo, nessa vez, na verdade, evoluindo, formando topos e fundos ascendentes. Então, a gente uniu aqui os fundos que estão de maneira ascendente e descobriu essa linha de tendência de alta. E a gente poderia, então, ter operado rompimentos dessa linha de tendência, que era um suporte. Então, na verdade, foi um rompimento aqui de um suporte, né? Não foi tão dessa maneira, não foi tão bonito como essas setas dizem, mas de maneira grossa. Então a gente vê esse rompimento de tendência e poderia ter operado então uma venda aqui pelo rompimento desse suporte, tá? Aqui novamente uma resistência. Então você vai pegando o jeito, vai ficando fácil identificar. Então uma zona claramente com uma resistência bastante relevante, que quando houve seu rompimento, e aí rompendo até esse último fundo que parecia ter rompido, né, parecia ser abaixo dessa zona de resistência. Então, vendo aqui uma confirmação de baixo, pivô de baixo também, com esse rompimento. Quem vendeu poderia ter prospectado aí uma queda de, vamos colocar a partir desse pivô de alta, de mais de 30%, tá bom? E agora, vindo para os dias atuais, um canal que a gente falou bastante com nossos membros do Crypto Traders, que a gente fica sempre antenado, principalmente no movimento do Bitcoin, por isso que eu abri aqui o gráfico do Bitcoin, tá? A formação de um canal, por exemplo, é uma formação que evidencia, então, uma linha de tendência de alta, que evidencia uma zona de suporte, formada por essa linha de tendência de alta, e uma zona de resistência, uma zona que a gente chama do topo do canal, onde o preço tem enorme dificuldade em romper. E aí a gente pode usar outras ferramentas para identificar isso também, como por exemplo o RSI, eu abri ele aqui, mas o nosso assunto hoje perdão, é sobre suportes e resistências, e a gente identificou então esse canal. Sempre que o preço chegava próximo ao topo desse canal, a gente alertava por oportunidade de venda, e quando o preço chegava ao fundo do canal, oportunidades de compra. Então, acreditando nessa lateralização que teve fim com o rompimento. Então, com esse rompimento aqui, a gente finaliza esse período de consolidação que a gente vivia, respeitando essa linha de tendência de alta, por exemplo. Com esse rompimento desse suporte tão relevante, a gente esperava sim que o preço caísse de maneira agressiva, no curto prazo, o que de fato ocorreu. Movimentos aqui de curto prazo, tá? Gráfico de 4 horas. Então, espero que tenha ficado claro, formando pelo price action e por linha de tendência o conceito de suportes e resistências. E agora a gente vai abrir o gráfico diário para finalizar falando um pouco sobre médias móveis. Então, nesse caso, aqui a média móvel de 200 dias, plotado, e a gente vê como ela, quando o preço está acima dela, ela é um suporte relevante, quando o preço está abaixo, ela é uma resistência relevante. Então, por exemplo, a gente viu aqui, coincidentemente, tá? Quando eu desenhei ainda não estava plotada essa média móvel, mas no gráfico de 4 horas a gente tinha desenhado essa linha de tendência, que acabou servindo aqui também para o gráfico diário, e a gente viu que o topo coincidiu justamente com o teste na média móvel de 200 dias, que é uma média bastante utilizada por gestores para tomar decisões aí de longo prazo, tá? Então a gente viu o preço se aproximando da média móvel de 200 dias e rejeitando. Então aqui a gente sabia que era uma zona de resistência. Então, maior probabilidade de queda quando o preço testasse, caso não haja rompimento. O stop seria então esse rompimento, acreditando então na reversão de tendência por essa resistência, né? Ou na continuação, nesse caso, da tendência, que já vinha de alta, tá? Então, preço não se sustentou nessa resistência, não rompeu, queda. Vamos ver outro episódio aqui. Agora, um rompimento, sim. Coincidentemente também com essa zona de linha de tendência que eu tinha desenhado no gráfico de 4 horas. Então, o rompimento da linha de tendência a gente já tinha visto, seguido de um rompimento no gráfico diário da média móvel de 200 dias. Então, extremamente otimista no papel, pelo menos a curto e médio prazo. Tá? Com esses rompimentos, rompeu uma zona que a gente previamente já conhecia como uma resistência. Então, a gente acredita aí numa tendência de alta do papel. Tá? Aqui serviu como suporte, embora haja algumas falhas, alguns falsos rompimentos descendentes, serviu como suporte, tá? Até que teve esse rompimento de maneira mais agressiva, mas seguiu a linha chinesa. Aqui outro rompimento da média móvel de 200 dias, e a gente pode identificar ela então, aqui ela se comportando muito próximo de ser uma zona de suporte, né? A gente pode ver que o preço, quando chegava perto, já rejeitava, e aí a gente viu a maior pernada do bull market, com ele se distanciando bastante da média móvel de 200 dias. Inclusive, um indicador para você acompanhar a evolução do preço em comparação à média móvel de 200 dias é o múltiplo de Maia. Aqui, Mayer Multiple.
multiple. Se você plota ele no seu gráfico, ele vai mostrar para você a distância do seu papel para a média móvel dos 200 dias. Quando ele estiver apontando, por exemplo, 0,5, você sabe que o preço do ativo está sendo cotado somente 50% do preço que está na média móvel de 200 dias. Os investidores também operam essa distância para essa resistência e esse suporte tão relevante. Tá bom? Bom, então acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de suporte, o conceito de resistência, e que você possa usar isso para tomar suas decisões acerca dos seus investimentos, quando você quiser fazer uma operação, principalmente envolvendo análise técnica, no curto, médio e no longo prazo. Tá? A gente olhou alguns exemplos aqui de suportes e resistências, principalmente no gráfico de 4 horas, mas é o mesmo conceito para um gráfico semanal, para um gráfico diário, para um gráfico intradiário. O que importa é você saber relacionar esse conceito com o seu prazo de investimento. Então, se você está namorando ali um papel, está esperando uma boa oportunidade para comprar, identificou uma linha de tendência de baixa nele no gráfico semanal, se você tem uma intenção de longo prazo com esse papel, você vai operar o rompimento dessa linha de tendência de baixa semanal. Você não vai ficar olhando o gráfico de 4 horas, a não ser por curiosidade ou por outros motivos, para entender o espectro do movimento, mas o foco é relacionar a identificação tanto de linha de tendência, de suporte, de resistência, com o seu prazo de investimento, tá bom? Para tomar decisões que conversem com o prazo do seu investimento. Então é isso. Foi um prazer fazer esse vídeo com vocês e conto com vocês para os próximos vídeos. Então não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal, na Nose Finance, e de acompanhar nossos posts no blog, que está em nose.finance. Você encontra lá. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Bons aportes.